Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui na TV Imperial, Canal 3, começando agora mais um programa Direito e Cidadania em Evidência. Meu nome é Miguel Barreto, estou aqui todas as terças-feiras dando continuidade ao nosso trabalho de trazer informações, debates, discussões interessantes para você, telespectador, que envolvem nossa cidade, nosso estado, nosso país, que envolvem a área do direito, da economia, da política, enfim, tudo aquilo que interessa a você, cidadão petropolitano. A gente busca aqui todas as semanas, né, você que nos acompanha, trazer convidados para falar de assuntos específicos, né, que estão aí na pauta, que estão na mídia, né, que muitas vezes são polêmicos. Então é importante a gente aprofundar, né, essa temática para que a gente possa entender melhor, né, o que acontece no nosso país, para que a partir daí a gente tenha a possibilidade de tomar decisões, a gente propor também esse debate na nossa família, enfim, na nossa rua, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, que a gente possa ampliar e aprofundar de fato as discussões do nosso país, porque a gente vive um momento agora de grandes reformas, né? Hoje vamos falar um pouco da reforma tributária, mas a realidade que o nosso país vem enfrentando aí já desde janeiro, um programa reformista, né, adotado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, né, em parceria com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que vem buscando reformas estruturantes aqui no nosso país. A primeira dela é a reforma da Previdência, que já está bem encaminhada, já numa fase final de votação no Senado. Mas a expectativa que se tem é que venha a ser aprovada aí em curto espaço de tempo, e já se pensa em novas reformas, né? Reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, grandes também privatizações que a gente vive hoje, né? Durante esse ano, nos próximos anos, vamos ver muitas empresas públicas privatizadas, né? Ou de alguma forma negociadas em parcerias com o poder privado, enfim. A gente vai ver muitas mudanças no nosso país aí até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? Então hoje especificamente, eu trago mais uma vez aqui meu amigo Alexandre Silva, professor, advogado, especialista nessa área tributária, né? Não só do ponto de vista prático, na sua atuação profissional, mas também teórica, né? Vem buscando aí já há muitos anos discutir, debater para que a gente possa aprimorar o nosso sistema tributário, que é tão confuso, é tão complexo, né? Que causa tantas dúvidas nas empresas, dúvidas no contribuinte, né? Isso acaba gerando uma judicialização muito grande, muitos processos, muitas discussões administrativas, enfim, de fato um sistema difícil até da gente entender mesmo, a gente que está aqui, que a gente que é advogado, que lida com isso, né? Ainda mais o cidadão, mais o empresário, aí realmente de fato a coisa fica ainda mais difícil, né? Então para isso, né, que eu trouxe aqui o doutor Alexandre para tirar as nossas dúvidas, né, sobre propostas da reforma tributária, né? Existem diversas propostas, né, feitas lá no Congresso Nacional para mudar, para simplificar, né, e melhorar o sistema tributário do nosso país. Alexandre, muito obrigado aqui pela sua participação mais uma vez, né, aqui no nosso programa. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. É muito bom sempre voltar aqui. O programa é sempre um programa que traz temas muito interessantes. Eu sempre acompanho as entrevistas que são realizadas aqui nesse programa, porque de fato essas entrevistas sempre trazem informações que são de interesse geral da população e do povo petropolitano também. Esse tema da reforma tributária é um tema muito atual, uma coisa que está em evidência, porque acabamos aí de passar por boa parte do percurso para a reforma da Previdência, mas um dos pés do tripé da economia para que a economia retorne a um curso de crescimento é também a reforma tributária. Sim. Vamos falar um pouquinho, assim, vamos falar bastante desse tema hoje. Falar um pouquinho sobre essa questão do sistema tributário, né? Muito se questiona a quantidade enorme de tributos que a gente tem no Brasil, né? Temos os tributos municipais, os tributos estaduais, os tributos federais. Enfim, isso gera uma gama de discussões, né, divergentes sobre aplicação, guerra fiscal, disputa entre estados, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona o sistema tributário atual e quantos tributos existem no nosso país. Traduzindo assim para o telespectador, no Brasil nós temos 3 esferas de tributação, né, de entes tributantes. A União, os estados, os municípios e o DF, que tem uma composição mista de estado e município num único ente. Cada um tem lá na Constituição, a partir do artigo 145, que trata do sistema tributário nacional, cada um tem ali as suas competências tributárias bem distribuídas. Então, basicamente, todos os tributos e as competências tributárias estão ali delineadas. Estima-se que no Brasil nós temos aí mais ou menos 63 tipos de tributos diferentes. E aí vai variando
em diversos fatos geradores. Então você tem muitos tributos de consumo, muitos tributos para renda, muitos tributos em relação ao patrimônio, tem tributos que são residuais, tributos referentes à folha de pagamento, são todos tributos. Então é de fato um sistema tributário muito complexo no que toca à diversidade de tributos e, sobretudo, a diversidade de pessoas jurídicas de direito público, União, Estados e municípios, que legislam acerca da sua competência interna. Então, se você falar de uma indústria, por exemplo, ou um segmento de marketplace, por exemplo, né, que tem tipo lojas americanas, que tem operações no Brasil inteiro, ela gasta um bom dinheiro para poder vender para o Brasil inteiro, porque são 1.570 municípios legislando sobre os tributos de sua competência, mais 27 estados e DFs e União. Fora a legislação tributária que está por trás disso. Então, estou falando de resoluções, portarias e etc., acordos bilaterais, o CONFAS, que é o Comitê de Política Fazendária, que atua no âmbito do ICMS e tal. Então, é um sistema bastante complexo, né, nesse ponto. Uma crítica que se faz é que essa complexidade acaba dificultando novos empreendimentos, dificultando a própria atuação das empresas que já estão no mercado. Sim. E principalmente causando entraves no desenvolvimento da economia, né? Porque essas demandas, todas as dificuldades, geram inadimplência, geram problemas de certidão, enfim, geram dívidas para a empresa que acabam atrapalhando o funcionamento delas e impedindo elas de se desenvolver, gerando emprego, gerando renda, enfim, gerando desenvolvimento para o nosso país. Você concorda com isso? Inquestionavelmente. Dada a complexidade do sistema tributário brasileiro, o que acontece? Existem reflexos econômicos que daí decorrem, que são vários. E o principal deles, o primeiro deles, é a insegurança jurídica. Então, existem inúmeras interpretações, inclusive em âmbito judicial, que estão aguardando até definição. Tá? Tem causas tributárias que estão há 15 anos no Poder Judiciário, esperando para serem definidas. Então, assim, tem empresas que já fecharam as portas e ainda estão aguardando uma decisão judicial acerca de determinados temas tributários. Então, insegurança jurídica é um grande problema. Quando eu tenho, por exemplo, uma operação interestadual que envolva um tributo ICMS, por exemplo, que eu mando um produto do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, ou para algum estado do Nordeste. Existem inúmeros regulamentos e acordos bilaterais que norteiam e orientam esse tipo de operação. Isso é ruim para as empresas, porque os meus amigos contadores, e aí fica meu salve para cada um deles, porque são verdadeiros guerreiros, porque atuar contabilmente, fazer as obrigações acessórias que é exigido pela legislação tributária para prestar esse tipo de informação e dar a operação e viabilidade para que os negócios aconteçam, num sistema tributário como o nosso, é algo realmente muito complexo, entende? Uma outra colocação que se faz é que o Brasil cobra muitos tributos, né? Tributos Sim. muito altos, né? E que esses tributos eles não se transformariam em serviços em benefício da população de uma forma geral, né? De fato, o Brasil é um país que tem uma carga tributária muito alta. Sim, vamos lá. A carga tributária do Brasil é alta, né? Ela está norteando 34,5% do PIB, né? Nosso PIB é de 6,8 tri, então uma boa parcela do que se arrecada, do que se produz no país, acaba indo para a tributação. Só que isso foi uma escolha política do país no momento que foi feita a Constituição. O Brasil é um país que escolheu exercer de forma bastante evidente no campo social. Então, se eu tenho mais ações sociais, mais proteção social, fatalmente eu vou ter uma tributação maior. Então nós temos vários exemplos disso. O ensino público, o sistema do SUS, por exemplo, os benefícios social-previdenciários. Então o Brasil é um país que fez uma escolha política de dar expressiva proteção social à população. O que acontece não é tão... O problema não é a carga tributária em si, é o índice de retribuição do que essa carga tributária representa para os contribuintes. Então, e aí é onde que se perde muito dos recursos. Então, o Brasil tem uma crise de eficiência de aplicação e gestão desses recursos. E eu acho que esse é um problema.
uma das coisas também dos fatores também que incrementam e atrapalham a aplicação desses recursos é o sistema de distribuição da carga tributária, no que toca à distribuição de receitas. Então, o município é o ente público mais próximo do contribuinte e da população de modo geral. Mas, na distribuição dos recursos que são arrecadados, nós temos uma divisão aritmética aí, onde 60% do que se arrecada fica na União, 25% para os estados e 15% dos municípios. E então é um grande problema, né? Porque o município, que é o que está mais próximo das necessidades da população, dinheiro, né? é o que menos recebe, é o que menos tem receita própria independente, entende? E aí acaba acontecendo o que a gente vê, né? Um sistema político onde o prefeito tem que ficar indo até Brasília, buscar recurso e etc. E, enfim, muitos problemas acabam acontecendo no meio desse caminho. Então isso é um problema do sistema tributário. É algo que, por exemplo, a reforma tributária tende a resolver, ou pelo menos atenuar no médio prazo, pelo menos. O grande problema que a gente tem é que o sistema tributário acaba taxando mais os mais pobres e menos os mais ricos, né? Nessa proposta de alteração do sistema tributário existe uma discussão sobre isso, né? Tentar, de fato, taxar quem ganha mais e tentar preservar quem ganha menos. Existem duas PECs em tramitação no Congresso, né? Uma é a PEC 110, de 2019, que decorre de uma PEC que é de 2004, então veja que lá em 2004 já era necessário fazer uma reforma tributária. De lá para cá nada aconteceu. E hoje temos essa PEC, que é a PEC 110 de 2019, e a PEC 45. A PEC 45 e a PEC 110, elas meio que se completam. Elas têm algumas diferenças pontuais, né? No que trata, por exemplo, a questão de benefícios fiscais, concessão, né? De benefícios fiscais, mas nenhuma delas, de fato, se preocupou com o contribuinte. Então, no que toca à redução de carga tributária, ela não vai acontecer. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não mediante a PEC. E eu acho que o sistema tributário em si não vai contribuir para que isso aconteça. O que vai poder contribuir para que isso aconteça, ou seja, a redução de carga tributária, isso só vai poder acontecer se eu tiver redução de despesas. Despesa administrativa, custo administrativo, né? Então, o que prepondera para que se reduza a carga tributária. Fora que a formatação de incidência tributária no Brasil ela é muito apoiada em tributos sobre consumo. Há algum tempo o Brasil abandonou a ideia de que a tributação deveria ser mais incidente sobre renda e patrimônio e passou a tributar mais sobre consumo. E isso é um problema porque um país é um país muito desigual, né? O Brasil tem problemas sérios de distribuição de renda, isso aí é evidente, não tem como questionar isso. E aí o que acontece? Se, por exemplo, alguém com muita riqueza tributária compra uma garrafinha d'água, tem um ICMS ali embutido, e tem uma outra pessoa comum do povo que não tem 1/1000 daquela riqueza tributária, vai comprar aquela mesma garrafinha d'água e vai ter o mesmo tributo. Então, essa é uma distorção que os economistas e tributaristas chamam de regressividade tributária, que é o oposto à progressividade tributária, que determina que quanto maior a renda ou patrimônio, maior a incidência tributária. É o que acontece no imposto de renda, né? Você tem alíquotas progressivas. O que nós temos aqui no Brasil, como um sistema tributário muito apoiado em consumo, em produtos de consumo, em relações de consumeristas, então você tem pessoas com riquezas tributárias muito diversas sendo tributadas igual no que toca aos produtos de consumo. Entendi. E essas propostas de alteração, né? Fala um pouquinho sobre elas e como se pode alterar essa realidade. Vou pegar a PEC 45 de 2019, que ela é a que está com maior evidência e é que eu acho que vai emplacar, entende? Já há um consenso, pelo que eu observo na tramitação dos projetos no Congresso, de que a PEC 45 ela é mais completa, porque ela, por exemplo, há um acordo entre todos os estados, há um acordo verbal, assim, acordo moral entre todos os governadores, de que a concessão de benefícios fiscais é algo pernicioso para as finanças públicas. E aí há um compromisso deles de que sejam extintos os benefícios fiscais.
pelo menos no que toca a daqui para frente, no momento que ela for concedida. Porque todos os governadores, no geral, identificaram que foi muito ruim. A forma como foi feita, como os benefícios fiscais foram feitos, muitos dos quais até em troca de benefícios outros, né, a gente observou isso acontecendo no Rio de Janeiro, acabou gerando um problema fiscal muito grande. E você não recupera um problema fiscal de uma hora para outra. Então, os problemas que ocorrem de déficit primário, principalmente, eles tendem a se alongar por anos e anos e anos, e isso gera vários problemas, vários reflexos negativos para a gestão, como menor investimento em saúde, educação, infraestrutura e etc. Então, o que eu acho que a PEC que deve emplacar deve ser essa, 45, que ela cria um sistema onde ela unifica os tributos sobre consumo e consignações e vendas, né, e serviços, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então ela vai unificar os tributos da União, estados e municípios num único tributo. E ele tem um sistema dual, porque ele pode ser uma parte dos tributos divididos entre parte dos tributos do Estado e União unificados e parte dos tributos do Estado e município unificados, né? Qual é a grande vantagem? Qual é o grande problema do sistema? É a guerra fiscal. Sim. Quando você tem um sistema que proíbe guerra fiscal, os estados vão brigar por competitividade. Competitividade no contexto eficiência. E aí vai ser isso que vai fazer com que os estados atraiam investimentos para o seu estado. Infraestrutura, exatamente. Pela mão de obra. Né? Exatamente. Então, e aí, por exemplo, como mencionei aqui, o nosso PIB é de 6 tri e 800 milhões. Só São Paulo representa 2,2 tri. Então, assim, um estado é quase um terço do país inteiro. Tem sentido São Paulo ter benefício fiscal? Dessa perspectiva não tem. Lá tem vários. Então tem vários benefícios fiscais, programas específicos para determinados segmentos, para determinadas, inclusive, empresas. Aconteceu, né? Então, não tem muito sentido isso. E aí o que acontece? O Estado de São Paulo, já muito forte, passou a ser muito predatório. A competição com São Paulo é algo muito difícil. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é o segundo colocado, né, quase empatando com o Rio Grande do Sul em PIB, entende? Tem um PIB de 600 e poucos bilhões. Então, assim, muito abaixo de São Paulo. Entende? Minas Gerais, 500 bilhões, também muito abaixo de São Paulo. Então, o que acontece? Não tem muito sentido você conceder incentivo fiscal num estado como esse. Então, foi um acordo que se chegou entre os governadores de que a guerra seria por eficiência, melhor mão de obra, melhor logística, e isso depende muito até de infraestrutura, e aí a infraestrutura fica também um pouco a cargo do que o Estado oferece para as empresas, e elas abandonariam esse cenário de benefícios fiscais. Então, basicamente, seria a extinção desses benefícios, mais uma simplificação na concentração desses tributos em 2 tipos de tributos, e aí divididos de forma bem linear e bem identificados. Isso tende, sim, a gerar mais segurança jurídica, porque é uma normatização que engloba todos os estados, todos os municípios, numa única legislação. E isso é um problema. No Brasil, hoje, são editadas uma média de 46 legislações tributárias todos os dias. Então, numa perspectiva econômica, de segurança jurídica e de até gestão das suas operações, fica algo muito complexo e prejudicado, né? Então, é algo que o Brasil tem que observar, já é um apelo e um anseio, sobretudo da classe empresarial, há muito tempo, para que isso acontecesse. Essas reformas vêm sendo tentadas há muito tempo, né? Reforma previdenciária, tributária, administrativa, política, né? Reformas muito polêmicas, muito difíceis de serem passadas, né? A própria reforma da Previdência, estamos aí em 10 meses, né, praticamente, de discussão sobre ela, não, apesar de estar bem encaminhada, não foi finalizada. Você acredita que existe clima no Congresso Nacional para aprovar a reforma tributária, existe consenso entre os parlamentares para que essa reforma tenha, vamos dizer assim, um trajeto mais curto do que a reforma previdenciária? Consenso é algo muito relativo, né? Porque é na hora da plenária que a gente vai saber como é que as bancadas vão se posicionar e etc. Há uma tendência porque alguma reforma tem que sair porque os governadores já entenderam que é necessário.
os municípios também já entenderam que é necessário, assim como aconteceu na reforma da Previdência, né? Os governadores tem um ou outro um pouco mais tímido, que foi contra, mas foi contra torcendo para que dê certo, né? Mas, de modo geral, é algo que tem que acontecer, porque estados e municípios e a própria União chegaram no fundo do poço. Então, se chegaram lá, não tem mais muito o que fazer, não tem muito mais barganha. Você vê que até São Paulo quer que isso aconteça. Então, se São Paulo quer que aconteça uma reforma tributária, que dirá o Acre, o Roraima, Rondônia, que são lugares ainda, são estados ainda com a economia ainda muito incipiente, né? Até aqui no Rio, né? O estado do Rio vem em regime de recuperação fiscal, né? Enfrentando diversas dificuldades financeiras, atraso do salário do servidor. Rio Grande do Sul também, grande dificuldade, Rio Grande do Norte, né? Então, de fato, Minas Gerais está se recuperando agora. Né? Precisa buscar soluções rápidas. Exatamente. Então, assim, fluidez. O sistema tributário é muito importante para a fluidez dos negócios. Então, só para que você entenda, por exemplo, vou pegar um bem de consumo, por exemplo, carro. O carro no Brasil, ele tem uma média em cascata, né, na cadeia, de tributação numa base de 55%. Então, mais da metade do carro é tributação, entende? Quando você tem uma crise interna, como tivemos aí em decorrência da Lava Jato, que veio desde lá da Lava Jato para cá, 2013, 2014, quando você vem nessa crise, uma das possibilidades que os grandes empresários, as grandes indústrias têm por exemplo, exportar. Então, por exemplo, a Volkswagen investiu muito na planta do Brasil, porque o Brasil, em um dado momento, tinha um déficit de produtividade e aí passou a investir-se muito na planta para que ela pudesse investir mais e produzir mais. E aí, quando isso aconteceu, veio a crise. Então, eles ficaram com sobra de potencial industrial, né, de produção. O Brasil, por exemplo, e aí eu acho que é um problema não tanto de reforma tributária, mas de perfil de governança fiscal, que não depende necessariamente de uma PEC para resolver. Só para você entender, um carro do Brasil que vai ser exportado, por exemplo, para o Mercosul ou para algum outro país, ele fica numa média de tempo de 2 meses no porto para ser liberado. O México, por exemplo, melhorou bastante esse processo. Então, hoje, os carros que são produzidos no México para ser importados ficam mais ou menos 2 dias. Quando eu falo 2 dias e 2 meses, para um negócio industrial, eu estou falando de 2 meses de fluxo de caixa parado no porto. Sim. Por quê? O perfil de desembaraço aduaneiro do Brasil, ele tende a ser muito específico. Então, se eu estou importando 5 mil carros, um perito do porto vai fiscalizar os 5 mil carros para saber se o carro tem aquela especificação de exportação, etc, etc. No México é permitido que se faça por amostragem. Eu pego 2, 3 de lotes diferentes, verifico se há similitude com o que a documentação espelha. Se assim o for, a partir de um ato discricionário do próprio fiscal, do perito, ele desembaraça os carros e ele vai. Então, assim, é a questão de dinâmica. Entende? A dinâmica do Brasil está muito atrapalhada. E isso necessariamente não precisa ser por PEC. Isso aí é perfil de governança fiscal. Isso aí, mediante regulamento, você consegue resolver, até por lei ordinária, que é uma tramitação muito mais tranquila. Então, assim, o Brasil já melhorou muito, mas ainda precisa resolver esses apontamentos, porque o Brasil perde competitividade. Como eu te falei, no momento de crise interna, para você preservar empregos, por exemplo, internamente, uma opção para essas grandes indústrias é exportar. Mas quando o Brasil tem uma tributação muito alta interna, mais um embargo muito intenso no que toca às políticas e à burocracia para a exportação, o Brasil perde muita competitividade. E aí o México, por exemplo, que é um país também emergente na economia, acaba chegando na frente do Brasil e o Brasil não consegue exportar. E aí isso é um grande problema. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. A gente está a menos de um ano do processo eleitoral, né, na data da votação. Você hoje participa ativamente aqui do diretório do Partido Novo, né, aqui em Petrópolis, enfim, que tem suas pretensões, né, que quer lançar aí candidatos, né, para a eleição do ano que vem, ou pré-candidatos nesse momento, né, para a eleição do ano que vem. Que se faça um pouquinho para o nosso telespectador, enfim, de qual o perfil do Partido Novo, o que ele traz de novo, né, quais são as propostas aqui para a nossa cidade, se pretende lançar candidato a prefeito ou não, se pretende lançar nominata para vereador. A princípio a gente não vai ter coligação, né, para vereador, então o partido tem que montar uma nominata própria para poder participar. Fala um pouquinho do Partido Novo em Petrópolis e qual a ideia do partido para a eleição do ano que vem.
Vamos lá, o Partido Novo, a gente tem feito um trabalho de difusão dos valores do partido desde 2017 aqui em Petrópolis, né? Foi nesse ano, agora em julho, que nós tivemos o ok do diretório estadual sob autorização do diretório nacional de que em Petrópolis o Novo projetaria eleições para o executivo e legislativo, né? Vereador e prefeito e vice. Bom, por que o Novo não está em todo e qualquer município de forma como em geral acontece nas demais siglas? O Partido Novo é o único partido que não usa o fundo partidário. E aí todo o financiamento do partido é feito pelos próprios filiados. E aí esse é um mecanismo de própria fiscalização do partido. Por quê? Somente um partido que é muito fiel aos seus princípios e valores vai conseguir congregar pessoas que doam mensalmente valores para o partido como de uma mensalidade mensal mesmo, né? E só sendo muito fiel aos seus valores que você consegue manter essas pessoas doadores do partido. A gente usa até arrumar afiliado sem pagar, pagando, então que... Pois é. Aí tem que acreditar muito. É uma bandeira inexcusável do partido de que dinheiro público não deveria servir a financiamento de campanhas. Essa é uma bandeira do partido. O partido tem alguns outros mecanismos também. Por exemplo, de governança. Ele separa a gestão partidária da gestão eleitoral. Então, qualquer pessoa que queira se candidatar pelo Novo, que vá disputar um pleito, um mandato, etc., ele tem que se desvincular da gestão do partido. Então, se eventualmente eu fosse presidente do partido aqui em Petrópolis, né, do diretório municipal, e eu quisesse me candidatar, eu tenho que me desvincular um ano antes da eleição para, então, só me dedicar à campanha e deixar com que a gestão do partido fosse feita por uma outra pessoa, para justamente não haver aquele incidente que sempre acontece no Brasil dos caciques. Né? Independência maior. Né? Exatamente, e aí ela não usaria, não há a possibilidade do presidente do partido usar para si o destaque que o partido pode ter e etc. Então, para que seja justa a disputa. Né? O partido também ele faz processo seletivo, inclusive estamos com um processo seletivo para prefeito e vice aberto, e parece que até o final do mês Petrópolis vai abrir processo seletivo para vereadores. Né? E aí ali são sim avaliados alguns critérios, como alinhamento ideológico. O Partido Novo é um partido liberal, que prega a liberdade de mercado, etc. E também tem essas questões, esses valores principais do Novo, que é ser ficha limpa, o candidato tem que ser ficha limpa, aquela pessoa que pretende também participar do processo seletivo, ela passa por um crivo de fato bem extenso sobre a sua vida pregressa. Não é proibido, por exemplo, que uma pessoa que já tenha tido mandato se candidate pelo Novo, mas é observado se o histórico dela, o track record dela, é compatível com o partido. Né? Como foi o caso, por exemplo, do Marcel Van Hatten, deputado federal do Novo. Ele era do PP, fez processo seletivo para ingressar no Novo, concorreu pelo Novo, deputado federal, e hoje é deputado federal pelo partido. E, enfim, eu pretendo me apresentar para o pleito, vou participar do processo seletivo agora no final de outubro, e espero no que vem estar aí podendo levar as bandeiras do partido, o partido de direita, centro-direita, posso dizer, com um viés mais liberal. E quem deseja participar do partido, dá tempo de se filiar, dá tempo de participar desse processo seletivo, se candidatar, se apresentar como pré-candidato, como é que funciona isso? Essa primeira etapa não é necessária a filiação para poder fazer o processo seletivo. A primeira etapa. É um processo seletivo que tem várias etapas. Então, a primeira etapa é o alinhamento, tem também uma entrevista, que é feita por vídeo, é tudo à distância, é tudo feito pela internet, né? E a partir daí você vai ter algumas outras etapas. E aí você vai ter também testes, por exemplo, referentes ao seu histórico profissional, para saber, por exemplo, se você, por exemplo, prefeito, tem algum histórico, candidato a prefeito que queira se apresentar para candidato a prefeito, tem algum histórico de gestão na sua carreira, por exemplo, porque você vai ser instado, enquanto prefeito, a tomar decisões, etc. É muito importante. Então é importante que você tenha traquejo para poder lidar com essas decisões que são muito difíceis de serem tomadas. Com certeza, Alex. Chegou ao final aqui do nosso programa. Perfeito.
Queria agradecer novamente a sua participação, estar aqui conosco, né? Tá aqui com tirando essas dúvidas, né? Falando um pouquinho também do processo eleitoral que se aproxima, né? Falta um ano, mas temos aí janela partidária, temos convenções, temos desincompatibilizações, então sempre esse assunto vem à tona sempre no nosso dia a dia, né? Você que está envolvido, né? Aí nesse processo pelo Partido Novo, então, obrigado sempre pelas suas considerações. Perfeito, eu que agradeço e espero ter sido bastante esclarecedor em relação à reforma tributária, aos ouvintes e à audiência que está aí, e vamos contar aí, vamos torcer aí para que dê tudo certo, né? É necessário que essa reforma aconteça. Com certeza, muito obrigado novamente. Agradeço. Agradeço também a todos vocês que nos assistiram aqui na TV Imperial, Canal 3, em pleno Outubro Rosa, né? Já tem ali, ó, o nosso detalhezinho lá da campanha Outubro Rosa de conscientização, né, do câncer de mama. Fica sempre esse alerta para as mulheres, né, fazer esse autoexame, né, essa prevenção, para que a gente evite aí maiores problemas no futuro. Fica marcado nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, ao vivo, às 7h30 da noite. Forte abraço a todos e até a próxima.